Então agora, pessoal, que a gente sabe qual que é a condição para que dois corpos mantenham-se em contato um com o outro, vamos resolver alguns exemplos, alguns exercícios que abordam esse tema, ok? Então, vamos imaginar, por exemplo, a primeira situação aqui, ó, uma situação bem comum que cai bastante nas provas, né? É uma situação bem comum e importante de saber resolver. Tem várias outras formas de resolver, nesse caso, que é uma questão bem clássica, porém, vamos utilizar esse vínculo aí do ponto de contato. Então, vamos imaginar que a gente tem uma massa Mzinho que está em contato com uma cunha e essa cunha tem massa Mzão. E além dessa cunha ter uma massa Mzão, essa cunha tem um ângulo θ aqui. Ok? Então vamos imaginar isso. Certo? Então olha só. Aqui, o que eu quero saber? Eu quero saber, por exemplo, qual é a aceleração dessa cunha. Né? Qual a aceleração da cunha de massa Mzão se com o chão sem atrito eu soltar, eu liberar essa massa Mzinho. Essa massa Mzinho vai cair da cunha e a cunha vai se dirigir aqui para a direita, né? Só porque eu quero saber o quê? Eu quero saber qual é a aceleração dessa cunha de massa Mzão. Como que eu consigo calcular essa aceleração da cunha que eu vou chamar de A? Para resolver esse exercício, eu preciso, obviamente, das leis de Newton, né? Como eu já falei, só que eu também vou precisar dos vínculos. Por quê? Porque tem três valores de aceleração aqui que eu não conheço, né? Porque a aceleração da cunha, eu sei que é horizontal, vale A. Só que esse corpo aqui, ó, Mzinho, ele tem uma aceleração em X, em Y, que eu vou chamar de AY, e ele também tem uma aceleração em X, né? Então ele também tem uma aceleração em X. Então ele tem essas duas coisas, ele tem aceleração em X e aceleração em Y. Eu preciso, antes de qualquer coisa, conseguir relacionar a aceleração de X e de Y dele em função da aceleração A da cunha antes de começar a desenhar as forças e fazer força resultante com lei de Newton. Se eu não conseguir fazer isso, não dá para a gente resolver. Claro que dá para a gente resolver, por exemplo, esse exemplo com referencial não inercial ou alguma coisa do tipo. Porém, aqui a gente vai resolver sem transformar o referencial, sem ir para o referencial não inercial. Para a gente fazer isso, para a gente conseguir resolver sem o referencial não inercial, o que a gente tem que perceber aqui? A gente tem que bater o olho e perceber, esse bloco de massa Mzinho vai deslizar no bloco de massa Mzão, né, na cunha, até cair. Mas uma coisa eu percebo que em toda a trajetória vai acontecer. Eu vou perceber que Mzão e Mzinho mantêm o contato entre si. Eles permanecem em contato. Se eles permanecem em contato, eu posso utilizar o vínculo do contato. Qual que é o vínculo do contato? Né? Qual que é o vínculo? Eu chamo isso aqui de vínculo do contato, né? Qual que é o vínculo que a gente pode utilizar para eles? A gente tem que utilizar que as velocidades e que as acelerações na direção normal do contato relativas têm que ser zero. Então as acelerações relativas têm que ser zero. Ou seja, qual que é a direção normal? A direção normal é o que eu tracejei aqui de vermelho, né? É a direção normal à superfície da cunha, certo? Ok? Nessa direção vermelha, as acelerações tanto de Mzinho quanto de Mzão têm que ser acelerações iguais. Se não for aceleração igual, não tem como os corpos manterem o contato. As acelerações nessa direção tracejada têm que ser igual por conta do vínculo, do ponto de contato. Por que eu não posso dizer que a aceleração em X delas são iguais? Porque X não é a direção normal do contato. Nesse caso, como a cunha ela é inclinada, o contato ele acontece com esse plano inclinado. Então tem que ser a direção normal a esse plano inclinado. Então eu tenho que fazer o seguinte, olha só. Tá aqui a direção tracejada, vou fazer um desenho aqui mais embaixo, né? E tem o seguinte aqui, ó, que está acontecendo. Eu tenho aqui para o corpo de massa Mzinho, vou desenhar aqui embaixo só para ficar mais claro para vocês. Ele tem a aceleração em X e ele tem a aceleração em Y. Ok? Ele tem essas duas acelerações.
E o que que acontece aqui, ó? O plano inclinado está nessa direção aqui, ó. Certo? O plano inclinado ele faz um ângulo θ com a horizontal. Então, esse ângulo θ, se a gente perceber, ele vai vir para cá, ó. Esse ângulo aqui vale θ e esse ângulo aqui vale θ. Eu preciso da aceleração desse corpo, né? Eu preciso da aceleração resultante em azul desse bloco aqui de massa Mzinho na direção tracejada vermelha, porque tem que ser a mesma da cunha, ok? Tem que ser a mesma aceleração da cunha. Então, essa aceleração, ela vale, se a gente observar, AY cosseno de θ menos AX seno de θ. Eu estou decompondo a aceleração na direção tracejada vermelha. Okay? Quando eu decomponho na direção tracejada vermelha, eu percebo isso. E qual que é a aceleração da cunha de massa Mzão na direção tracejada vermelha? Se a gente perceber pelo desenho, a gente pode perceber o seguinte, olha, a direção tracejada vermelha está aqui, ó. Beleza? A direção tracejada vermelha está aqui. E o ângulo que esse cara vai fazer, ó, a direção da cunha é essa direção aqui, ó. Esse ângulo aqui vale θ. Eu quero a aceleração da cunha na direção tracejada. Então, a aceleração da cunha na direção tracejada vale A vezes seno de θ. Então, esse vínculo aqui é o vínculo que garante para mim que os dois corpos vão manter contato entre si. Ok? Então, esse vínculo aqui garante para mim. Além disso, eu também posso perceber que na direção X, como não tem força externa, né, eu vou poder conservar a quantidade de movimento. Então, na direção X, eu posso relacionar as velocidades tanto do bloquinho quanto da minha cunha. Então, m vezes Vx tem que ser igual à massa total, a massa da cunha, vezes a velocidade da cunha. Certo? Então, aqui eu consigo relacionar a velocidade da cunha com a velocidade na direção X do bloquinho de massa Mzinho. Que é isso daqui. Que é essa relação aqui. E se essa relação vale para as velocidades, ela também vale para a aceleração. Lembra que eu falei, né, que eu posso trocar a velocidade por aceleração, que matematicamente falando é como se eu estivesse derivando essa expressão, mas aqui você não precisa entender derivada, né? Você pode só lembrar que você troca velocidade por aceleração quando você vai fazer. Então, essa é a segunda equação de vínculo. Então, a gente tem aquela primeira equação de vínculo, que essa equação aqui é o vínculo do contato. E esse vínculo aqui veio da conservação da quantidade de movimento. Então, isso aqui veio da conservação da quantidade de movimento. Com esses dois vínculos, o que a gente consegue? A gente consegue encontrar tanto AX quanto AY em função da aceleração A da cunha. E aí, com as leis de Newton, agora que a gente sabe qual que é a aceleração do bloco de massa Mzinho, tanto em X quanto em Y, em função da aceleração da cunha, agora a única coisa que falta para a gente encontrar essa aceleração pedida é aplicar a lei de Newton. Então, é desenhar as forças e achar a aceleração resultante. Eu não vou continuar o exercício simplesmente porque o foco aqui nosso é o vínculo geométrico e não a lei de Newton, e não resolver esse exercício específico. A gente quer só achar os vínculos das acelerações e das velocidades dos corpos. Então, não vou continuar essa conta, mas se você quisesse achar a aceleração, bastava você aplicar agora as leis de Newton e você acharia o valor dessa aceleração. Aqui a nossa intenção é só achar o vínculo. Então, as equações de vínculo que a gente tem são essas duas e a gente achou utilizando o vínculo do ponto de contato. Então, esse é um caso. Além disso, tem um outro exemplo de uma questão muito famosa, que eu vou fazer agora também, né? Lembrando, eu não vou resolver a questão inteira, eu vou só fazer o vínculo,
E é a seguinte questão. Essa questão aqui é bem famosa, né? A gente encontra em vários livros, no Saraiva, no Irodov, tem essa questão em listas pela internet. A gente pode encontrar essa questão até resolvida na internet, eu acho que vai achar, provavelmente. Só que poucas pessoas resolvem dessa forma que eu vou mostrar aqui agora, que é utilizando esse vínculo do ponto de contato. Então imagine você que eu tenho um bloco aqui de massa Mzinho, e ele está apoiado numa cunha de massa Mzão aqui. Ele está apoiado numa cunha de massa Mzão. E essa cunha está apoiada num chão liso. Ok? Essa cunha está apoiada num chão liso. Só que esse bloco de massa Mzinho, ele está entre duas paredes, de forma que ele não pode acelerar em qualquer outra direção que não seja a direção Y, né? Eu quero achar, e aí o que vai fazer? Eu vou soltar o sistema, esse bloco de massa Mzinho vai começar a cair, e quando ele cair, ele vai empurrar o bloco Mzão para a direita. Então, ele vai empurrar esse bloco Mzão aqui, que eu vou chamar a aceleração do bloco Mzão, para a direita. E ele tem uma aceleração Mzinho nessa direção. Então, para a gente resolver esse problema, a gente precisa das leis de Newton, né? E precisa também vincular, achar qual que é a relação entre as acelerações de cada um dos corpos. Como que a gente acha essas acelerações? Provavelmente, se você já viu essa questão antes, você vai perceber que o pessoal geralmente resolve ela como? O pessoal resolve essa questão simplesmente desenhando uma situação inicial e uma final. Desenha, diz que o bloco de massa Mzinho caiu um tamanho Y e que o Mzão ele andou uma distância X, ele faz um desenho aqui e acha, vendo as características geométricas da questão, qual que é o vínculo deles. Só que aqui eu vou resolver de uma forma diferente. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu não preciso fazer um desenho de situação inicial e final, porque isso é muito complicado. Às vezes eu posso fazer um desenho errado, desenhar o triângulo errado e acabar errando a questão. Então eu acho mais simples a gente perceber a seguinte coisa. A gente pode perceber que em todo o movimento, os dois corpos vão se manter o contato. Então eu posso dizer aqui, ó, que Mzinho e Mzão mantêm o contato entre si. E se eles mantêm o contato, a gente pode utilizar o vínculo do contato. Na direção normal do contato, as acelerações relativas têm que ser zero. Ou seja, a aceleração na direção tracejada em vermelho, que é a direção normal do contato, as acelerações dos dois corpos têm que ser iguais, né? Então, se esse ângulo aqui é um ângulo θ, vai ficar igual a gente já havia feito antes, né? Então, esse ângulo θ vem para cá. E como que a gente vai relacionar? A gente pode perceber que o ângulo entre a direção vermelha tracejada e entre a direção vermelha tracejada e a aceleração vertical é um ângulo θ. Então, a aceleração desse bloco Mzinho, que está na vertical, na direção tracejada, na direção normal, vai ser a aceleração dele vezes o cosseno de θ. Enquanto que o bloco, que a cunha de massa Mzão, ela faz um ângulo 90 menos θ com a direção tracejada. Então, a componente dele na direção tracejada vai ser com o seno e não com o cosseno. Então, o vínculo entre os dois corpos de aceleração é esse daqui, ó. Tem uma tangente que multiplica, né? Tem uma tangente do ângulo que multiplica. Se você fizesse de outras formas, você perceberia isso daqui também. Só porque eu acredito que é muito mais fácil fazer dessa forma, porque você não precisa fazer um desenho, não precisa desenhar triângulos auxiliares, você só precisa perceber qual que é a direção normal e calcular a aceleração nessa direção normal. Se você consegue fazer isso, você consegue resolver o problema. E aí, uma vez que você tem a relação das acelerações, basta agora aplicar as leis de Newton nesse problema e você vai achar as acelerações. Nesse caso, eu não vou terminar, não vou aplicar as leis de Newton aqui, porque, como eu já repeti, o foco aqui é achar os vínculos geométricos. Então, eu já vou para o próximo exemplo para a gente achar os vínculos. Quando a gente estiver falando de lei de Newton, a gente aplica a lei de Newton nas questões, ok? Então, vamos para mais um exemplo,
e vamos verificar mais um exemplo como que a gente pode utilizar. Uma outra questão bem famosa é a questão de um bloco triangular que cai apoiado na quina de dois blocos aqui. Então imagine que tem dois bloquinhos de massa Mzinho. Essa questão também é bem famosa. E aqui eu tenho uma cunha triangular apoiada nos dois. E essa cunha tem uma massa Mzão. Ok? Eu vou dizer aqui, ó, que essa cunha... Eu vou dizer aqui que essa cunha é um triângulo equilátero, né? Então, eu vou dizer aqui que esse ângulo aqui é de 60 graus. E esse ângulo aqui é de 30 graus. Ok? Como que eu consigo vincular as acelerações das cunhas? Como que eu consigo vincular a aceleração dessa cunha triangular com os blocos de massa Mzinho? Eu vinculo da seguinte forma, olha. Eu sei que essa cunha triangular, pela simetria do problema, ela tem que ter aceleração vertical para baixo, enquanto que os dois outros blocos, eles têm aceleração horizontal, um para a esquerda e o outro para a direita. Só que eu estou percebendo uma coisa aqui, ó. Eu estou percebendo que existe um contato aqui, ó, bem na quina da cunha com o bloco. Existe um contato nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, eu tenho contato. E se eu tenho contato, e esse contato vai permanecer, eu tenho vínculo de contato, certo? Por mais que você fale assim para mim, mas vai deslizar esse ponto aqui, ó, nessa direção aqui. Esse contato vai deslizar. Sim, ele vai deslizar, mas na direção perpendicular, o vínculo de contato tem que ser válido, ele tem que existir. Então, se desliza ou não, para a gente não tem esse interesse, ok? A gente não analisa isso. O corpo pode deslizar, mas ele mantém em contato. Os corpos se mantêm em contato. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a direção normal do contato, que é essa direção aqui. E na direção normal do contato, as acelerações têm que ser iguais. Ok? Na direção normal do contato, a aceleração tem que ser igual. Ó. Então, se aqui é 30 graus, o 30 graus vem para cá. Ok? 30 graus vem para cá. E se a direção é normal, aqui vai valer 60 graus e aqui vai valer 30 graus, né? Tem que fazer 90 graus aqui, o tracejado com a superfície da cunha triangular, ok? Então, ó, qual que é a componente dessa aceleração da cunha triangular em relação ao tracejado da direção normal? A componente vai ser AM vezes cosseno de 60 graus. Essa é a componente da cunha triangular. E qual que é a componente desse bloquinho de massa Mzinho? A componente dele, se você perceber, ó, que ele é paralelo a esse lado aqui, ó, ou seja, esse vetor aqui faz um ângulo de 30 graus com o tracejado vermelho, a componente dele vai ser cosseno de 30 graus. Ok? Então, aí se eu substituir esse valor aqui por meio, e eu substituir esse valor aqui por raiz de 3 sobre 2, eu vou perceber que o vínculo entre eles é exatamente esse aqui, ó. Que a aceleração entre eles se relacionam por um fator de raiz de 3. E eu consigo provar isso só percebendo que esses corpos se mantêm em contato. Então, esse vínculo aqui, ele é fundamental para isso, ok? Vou parar por aqui. Mas no próximo vídeo a gente vai ter 2 vídeos com exemplos desse vínculo. No próximo vídeo a gente vai ver mais 4 exemplos desse vínculo do ponto de contato. Como eu já disse, né, nessa questão também, basta a gente aplicar a lei de Newton agora, que a gente consegue calcular qualquer coisa que nos for pedido, né? Tanto a aceleração, quanto força de contato e etc. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado aí e até o próximo vídeo, com mais exemplos.